A revista Veja é interessante que sobre o ex-presidente Lula, né? Que Lula ganha mais uma e Fachin quer mudar a regra que pode favorecê-lo, né? Em questão, princípio jurídico que em dúvida a favor do réu, né? O ex-ministro Ciro Gomes do PDT acerta a dizer, né? Eu acho que foi uma reportagem, uma entrevista que fizeram com o Ciro Gomes, provavelmente falaram sobre sobre o Lula, né? Aí tem a matéria falando, né, que o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, Ceará, acerta dizer que Lula não será candidato a presidente da República daqui 2 anos, se continuar um político ficha suja, mas no caso o Supremo Tribunal Federal aceita o pedido de suspensão do ex-juiz Sérgio Moro, né, e anula a condenação de Lula, PT concorrerá com ele à sucessão de Bolsonaro, né? Que o Lula, se entrar como candidato, eu acho que ele vai, não sei se ganha do Bolsonaro, mas será uma briga boa, né? É um dos fortes candidatos do PT, né? A competir com o Bolsonaro e o Sérgio Moro também, se for político também, né? Que é um possível candidato a presidente, né? E que eu tinha andando lendo aqui, é, com Lula, o PT concorrerá com ele ou sucessão de Bolsonaro. E Lula, decididamente constrangido, aceitará o desafio, que é a única alternativa do PT era ele, porque que aí os pessoal, principalmente do Nordeste, o Brasil inteiro, pode ter votado nele, que ele fez até um governo bom, né? E o Bolsonaro tá deixando a desejar aí. E se que nem falo pra vocês, se não mostrar resultado, o Lula será a pedra do sapato do Bolsonaro aí, né? E se o Lula aceitar o desafio, né? Então, aí continuando lendo aqui, mais uma ação penal contra Lula foi trancada pelo Tribunal Federal Regional Federal pela primeira região com a sede em Brasília. Ele era acusado de ter recebido propina para influenciar contratos firmados entre BNDES e a construtora Odebrecht em Angola. Os juízes quarta turma do tribunal entenderam que o Ministério Público não demonstrou minimamente que ele fosse culpado. Aí, até aqui, a revista Veja está dizendo aqui, gente, não é questão de ficar defendendo o Lula aqui, não, né? Eu tô só vendo aqui a matéria da Veja que tem que. Então, passou aqui na Veja, né? Que o demonstrou minimamente que ele fosse culpado, né? E a Veja diz que não há, assim, hipótese que ele seja culpado, tem que ter mais provas para ser culpado, né? E até aqui, então, Lula foi condenado 2 vezes em ação da Lava Jato em Curitiba e aguarda a liberdade, o esgotamento dos recursos nas instâncias superiores desde ano passado, porém vem colecionando uma vitória atrás da outras, né, em seus processos. As mais recentes, segundo o advogado Cristiano Martins, né, o caso Quadrilhão da Duas Varas Federal Criminal de Brasília, né? Foram os seguintes, né? Caso Quadrilhão de 12 Varas Federal Criminal de Brasília, o processo número 1102, 102, 61, 37, né? E o 89, 201, é os nomes, né? É os códigos lá deles lá, né? E o ex-presidente foi absolvido sumariamente e a decisão se tornou definitiva o trânsito em julgado. Que nem falo pra vocês, se for comprovado mesmo, né, por questão, né, de por defender o Lula, questão do Sérgio Moro usar o seu cargo como juiz por interesses, alguns interesses em volta dele, né, aí por causa das matérias do TTCEP também, que tá meio prejudicando os, os casos do Sérgio Moro, né? Então tá todo anulando os casos não há provas suficientes para condená-lo, né? E a Veja já tá falando aqui.
que não há provas, né, por enquanto, né, e se o Sérgio Moro tiver interesses políticos, não tem nada contra, né, na minha opinião aqui, se o Sérgio Moro tiver interesses políticos, principalmente ser um candidato a presidente, não tenho nada contra, só não admito, não acho certo usar o seu cargo como juiz e punir os seus adversários. Aí não, né? E o ponto forte do Sr. Moro, que eu gostei, na verdade, também não tem nada, não tô aqui, não tô pra defender ninguém. Mas o ponto forte que eu gostei dele de ver coisas erradas no governo do Bolsonaro e sair, né? Sair do governo. Ele viu coisas erradas e pulou fora. Sinal que tá com boa intenção. Pode ser que tenha boa intenção para ser presidente. Só não admito, não aceito ele usar seu cargo para punir seus adversários, entendeu? Para ganhar o voto, entendeu? O interesse. Se ele quer ser candidato, saia fora, né, do cargo de juiz e entra como um dos possíveis candidatos aí, né? E não ficar muito alinhando com políticos, principalmente os corruptos aí, né? Do PSDB, dos outros, né? Então, Lula será beneficiado, será um dos fortes candidatos, porque o governo dele favoreceu a Globo mesmo, a Globo ganhou muito dinheiro com ele, né? E a Globo apoiou o Bolsonaro nas eleições aí para derrubar o PT, se ferrou, por causa que agora o Bolsonaro tá pegando duro, e o Bolsonaro tá ligando com os seus inimigos, principalmente o Edir Macedo, Silvio Santos, né, que é concorrente da Globo, né? E não tem santo na parada, gente. Não tem santo na parada. Tudo jogo de interesse e tudo corrupto. E de Macedo também ele tem seus interesses. O Silvio Santos tem seus interesses. Ali não tem santo. A Globo tem seus interesses. Vocês falam muito que a Globo é corrupta. Todas as emissoras é corrupta. Todas as emissoras têm seus interesses ali. Então, Edir Macedo tem seus interesses, né? E provavelmente a Globo, por cartada, a última cartada da Globo agora é tentar apoiar o Lula agora para acertar. Ela tomou muito prejuízo aí, principalmente do governo, não receber mais verba do governo, mas querer receber verba do governo. E que nem fala pra você, se o Bolsonaro consegue não dar mais verba pra Globo, mas dá pra Record, dá pro SBT. Então, gente, não tem governos bonzinhos, governos honestos. É tudo ali jogo de cartada e interesse, né? PT tem seus interesses, Bolsonaro tem seus interesses, e o povo só pagando os preços desses governos que não fazem nada pro povo. E vocês verem as coisas caras no mercado, gasolina cada vez subindo aí, né? Então, tá aí o resultado. E você vê o PIB, né? O PIB do Brasil caiu 9,7%, mas aí eles vão falar assim que é culpa da pandemia. Tudo bem, a pandemia é uma das responsáveis. Mas o governo já estava deixando a desejar já faz tempo. Principalmente esses conflitos políticos e interesses aí, entendeu? E o caso do Sérgio Moro, que rompeu com o Bolsonaro, gerou crise. Ele fala para você. O caso Queiroz também está desgastando o governo. Então, o governo já está deixando a desejar faz tempo. O PIB do Brasil já ia cair mesmo, uns 2, 3%. E o PIB do Brasil chegou às alturas até 2012. Pra ter ideia, o PIB do Brasil chegou a 2 trilhões e 600 em 2012, aí despencou. Em 2014 já houve uma queda já para 2.400, né? 2 bilhões, 2 trilhões e 400. Aí com o Michel Temer o PIB chegou acho que no início do Temer o PIB chegou a 1 trilhão e 800, 700, né? Aí no finalzinho agora entre Bolsonaro e no final de Temer e o início do Bolsonaro, o PIB chegou a 2 trilhões, né? 2 trilhões e pouco, né? Aí agora já houve já vai despencar 9%, vai chegar em torno de 1 trilhão e 500, 1 trilhão 600 por aí, né? Esse PIB, a queda do PIB, agora, Produto Interno Bruto do Brasil, esse que é um dos recordes negativos, né? De queda. Porque
O PIB do Brasil começou a disparar quando entrou o governo Lula. Você só vê no gráfico, você vê a história do PIB lá do Brasil. No governo Lula, o PIB do Brasil chegou a disparar, entendeu? Porque o Brasil estava exportando para fora, porque o governo tinha iniciativa. O Lula sabia negociar. O Lula ia na China, ia para qualquer país, sabia negociar. Hoje em dia muda de negócio. O governo não tem iniciativa nenhuma, fica só culpando as coisas dos outros, mas não tem iniciativa. Gera isso, né? O país não tem rumo, não tem. O investidor não vem investir no Brasil. Enquanto o presidente for maluco, ignorante, briga com todo mundo. Que não adianta, ignorância você não governa o país. Eu falo pra você. Então, o governo, o Bolsonaro tem que ter atitude, tem que ser um bom negociador, tem que ser mais tranquilo, tentar conversar com seus parceiros aí, né? Principalmente os líderes mundiais, presidente do mundo inteiro. Se o presidente começar a ficar só falando besteira e ignorância, não resolve nada. Então, o governo do Bolsonaro já estava deixando a desejar faz tempo. Então, se o governo não tiver iniciativa, agora pode ter esses pessoalzinhos aí, segundo, porque ele está pegando auxílio emergencial aí, muitos pessoal no pessoal Nordeste, tudo. Então, o Bolsonaro disse que a popularidade ia subir um pouco, né? Por causa que cada auxílio emergencial, mas na que acabar o auxílio emergencial, a popularidade do Bolsonaro despenca. Então o governo agora tem que mostrar resultado e principalmente reajustar os preços aí, pôr preços que o brasileiro volta a consumir, porque se aumentar os preços do combustível, aumentar os preços de tudo, o brasileiro não tem dinheiro nem para consumir e a economia para e os pequenos empresários não vendem, principalmente dono de pequenos comércios aí, lojas, varejos, né, e outras áreas aí que dependem do consumidor. Tenham uma boa noite a todos aí. Muito obrigado a todos.